Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias desta segunda-feira. Agora são 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã um pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O julgamento é o 12º item da pauta. O pedido de liberdade, apresentado em 2018, é um habeas corpus em que a defesa de Lula aponta a suspeita do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, e questiona a atuação dele no processo em que o ex-presidente foi condenado. O caso começou a ser julgado no ano passado e 2 ministros da segunda turma já votaram contra conceder liberdade a Lula. Foi Luiz Edson Fachin e Carmen Lúcia. 1 em cada 5 motoristas no Brasil admite o uso de celular ao dirigir. Com isso, o número de multas aumentou entre janeiro e março deste ano. Vamos ver. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, usar celular enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Digitar uma mensagem, por exemplo, tira o foco do motorista e faz reduzir e muito o tempo de reação. Até 2016, dirigir usando o celular era uma infração média, mas a quantidade de acidentes levou à alteração do Código de Trânsito Brasileiro e agora a infração é gravíssima. O descumprimento desta norma representa a perda de 7 pontos na carteira e multa de R$ 293. Apesar disso, as multas por uso celular ao volante seguem aumentando. Segundo o Denatran, de janeiro a março deste ano foram mais de 372 mil multas em todo o país. O crescimento foi de 24% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 300 mil multas. Somente no Rio de Janeiro, as multas no primeiro trimestre... 3, 2, 1. Somente no Rio de Janeiro, as multas no primeiro trimestre passaram de 16 mil em 2018 para 20 mil neste ano. No destaque internacional, subiu para 24 o número de mortos após o desabamento de um prédio no Camboja. O balanço foi atualizado nesta segunda-feira, enquanto as buscas continuam, mas as autoridades já não esperam encontrar sobreviventes. As equipes de emergência fazem buscas nesta segunda-feira por vítimas do desabamento de um prédio em construção no Camboja. O número de vítimas foi atualizado e as autoridades já não têm esperanças de encontrar mais sobreviventes. O imóvel de 7 andares pertencia a uma empresa chinesa. Parentes das vítimas afirmaram acreditar que mais de 10 pessoas estejam soterradas sob os escombros do prédio que desabou na madrugada de sábado. Dezenas de operários dormiam no local. A Organização Internacional do Trabalho calcula que o Camboja tenha quase 200 mil trabalhadores no setor de construção. A maioria deles não tem formação e recebe salários diários, sem a proteção de acordos sindicais. Sihanoukville, no Camboja, era uma tranquila comunidade de pescadores até a chegada de mochileiros ocidentais, que foram seguidos por ricos turistas russos. Nos últimos anos, a cidade, conhecida por seus cassinos, recebeu muitos investimentos chineses, o que deflagrou uma explosão imobiliária. Atualmente, há 50 cassinos de cidadãos chineses e dezenas de complexos hoteleiros em construção. A Embaixada da China no Camboja expressou condolências e defendeu uma investigação exaustiva sobre as causas do acidente. Na Europa, o verão começou com previsão de ondas de calor extremas e vários países já entraram em alerta. As temperaturas podem superar os 40 graus em várias regiões. A agência meteorológica espanhola disse que a temperatura vai ultrapassar os 35 graus em várias áreas do país e romper os 40 graus na região central. Por causa do possível calor, autoridades emitiram um alerta, que foi repetido na França, Bélgica, Alemanha e Reino Unido. No território francês, o fenômeno pode passar dos 40 graus já na terça-feira, inclusive em Paris. A França teme uma repetição de 2003, denominado Verão Assassino, que causou a morte de 15 mil pessoas entre 4 e 18 de agosto daquele ano. Neste domingo, as temperaturas estavam agradáveis em Paris, o que fez muita gente curtir o dia às margens do Sena. Um destino que deve ficar ainda mais concorrido se o calor apertar. E agora vamos ver como fica o tempo aqui no Brasil. Acompanhe a previsão completa para todo o país.
Nesta segunda-feira, o sol ainda vai brilhar forte em grande parte do país, mas um sistema de baixa pressão atmosférica que se forma próximo do Uruguai vai estimular a formação de nuvens carregadas sobre a região de Pelotas e áreas do extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Por isso, nesses locais, chove entre a tarde e a noite e pode chover forte. O sol vai predominar em praticamente todas as outras áreas da região sul, sudeste, centro-oeste e interior da região nordeste do Brasil. Os ventos que sopram no mar provocam chuva a qualquer hora, desde áreas do extremo norte mineiro até áreas da Chapada Diamantina e centro-leste do estado da Bahia, inclusive sobre a região de Salvador. Também chove desde cedo sobre áreas próximas a Aracaju. Nas outras áreas da costa leste da região nordeste, chove apenas de forma passageira, mas a qualquer hora do dia. Alerta para chuva forte desde cedo, desde o extremo norte do estado do Amazonas até áreas próximas a Roraima e também sobre a região de Macapá. Chove entre a tarde e a noite, desde o centro-oeste do Acre até a região de Belém e também de São Luís, no estado do Maranhão. Falando das temperaturas em algumas capitais do Brasil nesta segunda-feira, a mínima prevista em São Paulo é de apenas 12, então é bom separar o casaco. A máxima chega aos 25 graus e em Cuiabá, mínima de 21 e calorão à tarde com máxima de 34 graus. E hoje eu vou encerrar essa edição com saúde. Uma pesquisa revelou que mais de 60% dos brasileiros usam medicamento genérico e o principal motivo é o preço. Vamos conferir na reportagem. Toda vez que o seu José Hernandes vai na farmácia, ele volta para casa assim, com uma sacola cheia de remédios. Quantos remédios tem aí, mais ou menos? Mais ou menos entre 8 e 10. E é remédio para quê? Para dores de coluna, para dores de estômago, não é para dores. Ou seja, o senhor gasta bastante com remédio, né? É, bastante. O aposentado gasta cerca de R$300 por mês com medicamentos e escolhe sempre os genéricos, que são mais baratos. O efeito é o mesmo e o preço é bem menor. Faz diferença para o senhor? Faz muita diferença. Essa tem sido uma tendência cada vez maior entre os consumidores. Uma pesquisa feita pela Unicamp, em parceria com um instituto especializado em comportamento de mercado, revelou que as pessoas estão recorrendo cada vez mais aos medicamentos genéricos. O levantamento ouviu 4.000 pessoas em todo o país. E 63,4% disseram que compram pelo menos um remédio genérico. A grande maioria das pessoas já são orientadas pelos médicos que o medicamento genérico ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. E a grande diferença é o preço. O levantamento revela, no entanto, que se for possível escolher, a maioria dos consumidores ainda prefere os medicamentos de marca, 63,55%. A Suzamara está com a receita na mão, mas antes de comprar, ela diz que faz uma pesquisa na internet. Sempre vou lá no Google, pergunto o que tem sempre o Reclame Aqui e verifico se vale a pena ou não pegar o genérico, aquela receita. E aí se dependendo de valor, pego o genérico, se não, eu fico com o normal. Segundo a pesquisa, o principal critério das pessoas na hora de escolher um remédio é financeiro. Muitas vezes, os clientes escolhem o genérico por ele ser mais barato. E a diferença realmente pode ser grande. Um exemplo é essa farmácia aqui em São Paulo. O desconto pode chegar a 90%. As pessoas hoje em dia todas querem e precisam economizar. E elas sabem que aqui os preços são imbatíveis. A Maria do Carmo é uma das clientes que aproveita o desconto. Ela tem 77 anos e sofre de depressão. Por isso tem que fazer uso contínuo de medicamento. O preço do remédio de marca é R$70. O genérico custa 11. A diferença é grande, né? Opa. E faz efeito, viu? Dizer que o genérico não faz muito. A senhora confia? Confio muito. E a senhora sente esses efeitos? A senhora se sente melhor com ele? Muito. Em um mês senti um grande efeito. Antes mesmo de tomar, o remédio já faz efeito. Para o bolso e para o humor dela. É para depressão, só o preço já melhora a depressão. Tudo, né? Então, assusta as valaçarei. O importante é pesquisar bem antes de comprar qualquer coisa. E por hoje é isso, mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais!